7 horas, 2 minutos, 50 segundos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e, obviamente, hoje um programa recheado de informações da partida que começa logo mais, do Internacional enfrentando o Flamengo, por quais caminhos o Odair Hellmann pode buscar a classificação juntamente com o grupo de jogadores do Inter, mas também um programa muito para celebrar algo que é histórico que o Grêmio conseguiu. O Grêmio consegue reverter um resultado negativo em uma proporção que nunca o Grêmio reverteu na Libertadores. O Grêmio consegue quebrar um tabu de ter 43 derrotas para o Palmeiras fora de casa, 18 empates. Só tinha 2 vitórias o Grêmio contra o Palmeiras, jogando em São Paulo. E o Grêmio vai lá, em 4 minutos, marca 2 gols, consegue uma vitória incrível. Em determinado momento, na segunda etapa, eu comentava com algumas pessoas, quando estava assistindo o jogo, que o Grêmio não só marcou estes 2 gols, como depois destes 2 gols, em especial no segundo tempo, o Grêmio teve muito mais próximo de marcar o terceiro do que o Palmeiras de empatar. O Grêmio mostrou uma atuação que fez com que o Renato voltasse a dizer que é o melhor time do Brasil, que está entregando os resultados, e o Grêmio está habilitado para uma semifinal de Libertadores. Aí vem a dúvida. Nós podemos ter 2 grandes semifinais de Libertadores, não apenas uma. Uma está praticamente garantida, que é River e Boca, reprisando a final do ano passado. Aí eu não sei se vai conseguir ser na Argentina, se vai ter que levar de novo para Madrid, ou se vai levar para os Estados Unidos, porque, enfim, lá eles são loucos. Mas aí quando as pessoas falam isso, não, tem essa brincadeira da Argentina, eu pergunto o seguinte, Dr. Elvio Henrique, sou integrante do Grêmio Democrático, Julinho Camargo, técnico de futebol, que já estão aqui conosco, o Vladimir Chielli está chegando na sequência. Eu pergunto a vocês, nós temos condições de ter não só 2 Grenais em semifinal de Libertadores, mas também 2 Grenais de Copa do Brasil? Vocês chamariam essa possibilidade de possível, provável, improvável? E do Dr. Elvio, que é assumidamente gremista, eu quero saber mais. Eu quero saber se ele vai torcer por um Grenal na Libertadores. Porque aí já implica torcer para o Internacional na noite de hoje. Mas antes do Dr. Elvio responder isso, eu quero que o nosso telespectador também responda essa pergunta pelo nosso interativo no WhatsApp e também no Facebook. O WhatsApp é o 995-882374, facebook.com/Luiz Carlos Reck, daqui a pouco aparece na tela para você. Antes destas respostas, eu quero saber do Julinho. Um treinador, como é que projeta uma partida dessas? É com a velocidade do Wellington Silva, que é uma das especulações? É com o Nico Lopes, que até bem pouco tempo era titular e tem um poder de conclusão forte? Ou é com a experiência, mas também lentidão do Rafael Sobis, Julinho? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, né, com os amigos e primeiro parabenizar, né, o Grêmio pelo feito de ontem e torcer para que hoje também o Inter consiga esse feito. Né? Eu entendo que existem 2 caminhos e o treinador ele tem que optar por um. Né? O caminho de manutenção da ideia que ele tem, que firmou, né, dentro do seu elenco, da sua passagem, né, que tem no Internacional. O Odair joga no 4-1-4-1, tem na figura dos 3 homens de meio a grande força do sistema dele. E se ele manter isso para o jogo de hoje, né, no Lindoso, Edenilson e Patrick, ele fatalmente, eu acredito que ele vai iniciar com o D'Alessandro, o Sobis e o Guerreiro. Muito também pela maturidade dos jogadores, por conhecer a competição. É um jogo diferente, não é um jogo comum, é um jogo de uma grandeza enorme, né? E o Sobis tem toda essa bagagem e qualidade para fazer esse tipo de jogo. A outra ideia seria ele mudar, né, esse desenho tático que ele tem e iniciar diretamente com 2 jogadores de meio, né, por exemplo, Edenilson e Patrick, né, e iniciar com D'Alessandro, Sobis, Guerreiro e o Wellington, um time mais agressivo. Tu acha que tem essa possibilidade? Eu acho. Eu como treinador, eu pensaria nisso.
Eu acho que tu tem que buscar 2 gols, tu tem que ter efetividade, tu tem que ter velocidade, mas como eu te falei, a outra ideia, que é a ideia mais formal, que é uma ideia de algo que já vem dando certo e que ao natural também ele pode ter esse pensamento de ao natural com essa ideia, ele buscar o resultado com os 90 minutos, né? É uma opção. Treinador, a gente sempre tem 1 ou 2 ideias e a gente tem que fazer aposta numa delas. Eu te falo dessa segunda opção porque eu penso que ela, no momento final da equipe, não vai se fazer, talvez, tão eficiente quanto seria no início, né? Já no jogo que aconteceu ontem, eu acho que o Renato foi muito bem em manter a ideia dele, porque a ideia de jogo do Renato, ela já tem na própria ideia velocidade, já tem agressividade, tanto com o Alisson quanto com o Cebolinha. E, na verdade, a ideia que ele manteve foi muito bem executada e acho que o Renato está de parabéns e vamos torcer que o Odair tenha bons pensamentos para hoje. Deixa eu ler algumas mensagens já dos telespectadores, porque eles já estão a todo vapor participando. O César Pereira está dizendo que vai ser 3-0 para o Inter. O Cristiano Lopes Moraes está dando uma porradinha no Palmeiras, dizendo que o Palmeiras é exemplo de que dinheiro não compra tradição. O Fábio Runing está respondendo aqui que está só esperando o Flamengo. Então ele já respondeu por tabela que ele não quer Grenal, não vai torcer para o Inter. O Ronaldo da Silva Lara está mandando boa noite. O César Pereira está dizendo que hoje é o Inter, que o Inter tem que focar, enfim, ele diz que é fã do Julinho Camargo. O Assis Araújo está dizendo vamos Inter. O Alexandre Nascimento também está aqui na nossa audiência. Muitas pessoas já pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Facebook. E muitos fazendo menção ao que o Grêmio conseguiu ontem. O senhor classificaria como a representação da imortalidade, como maturidade do time, como tradição, um time copeiro? Como classificar o que o Grêmio fez ontem em São Paulo, doutor Elvio? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Julinho. Sem dúvida, é um resultado que nós temos que saudar como uma jornada épica, né? Um resultado histórico, porque até então o Grêmio não tinha conseguido, em partidas de mata-mata, né, uma reversão da forma com que conseguiam. E alguns até diziam, mas já contra o Libertad do Paraguai, o Grêmio já conseguiu 2 vezes uma vitória fora, mas não é a mesma coisa que mata-mata, fase classificatória. E também que além o nível dos times, né, não são... O Palmeiras eu considero como um time muito superior ao Libertad, né? É que a questão de... a estatística dizia, os estatísticos, os plantões de rádio diziam que o Grêmio nunca virou na situação que estava, de perder em casa o primeiro jogo e ter que virar fora. Se a gente acrescentar a dificuldade de ter levado o segundo gol, estava 2-0 para o Palmeiras no confronto. Muitos diziam, a transmissão da Fox, estava um oba-oba, parecia que o Palmeiras vai passar o natural. Eu sou suspeito, né, por falar, porque sou gaúcho e estive nas 2 casas por muitos anos, né, e eu sempre vi 2 resultados muito difíceis para a dupla, muito ruins. Na primeira, né, o 1-0 do Palmeiras e o 2-0 do Flamengo. Mas eu sempre vi com muito bons olhos esse segundo enfrentamento, porque o futebol gaúcho, o nosso, a gente tem uma característica de competição muito forte. Isso está no brio do nosso povo, está no brio dos nossos clubes, né? E eu acho que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, os 2 perderam uma peça extremamente importante dentro da sua ideia, né? Que foi o Felipe Melo e o Arão. São 2 o Arão vai fazer falta. São 2 jogadores. Ontem, quando eu vi a entrevista do Filipão, quando ele se refere, né, ao clube, o Grêmio Copeiro, o Boca Copeiro, ele também está se referindo a falta que daqui a pouco o time dele não teve de ser copeiro, ou sei lá como foi o entendimento dele, mas também aquele segundo gol de extremo talento do Cebolinha, onde o gol do Alisson, né? Mas onde ele sai driblando, passa pelo meio de 4 jogadores.
aquele é um momento que o Felipe Melo, ele cansa da gente ver ele parando jogada com uma falta. E a gente lembra assim dos grandes times, né, época do Dinho, época de grandes volantes, assim, volantes que a gente, né, os primeiros volantes que a gente viu no Grêmio e também Caçapava no Inter e outros, são volantes que quando tu perde, o Filipão, pela história e o jeito como ele joga, como ele expõe, aquela peça é muito importante. O Flamengo... Ele estava pé da vida com o Thiago Santos, que não fez a falta no início do lance. O Flamengo, com o Arão, o Flamengo, até pela característica do Jesus de ser um treinador que gosta de que o time jogue, o Arão vai fazer muita falta hoje. E isso... também é importante que os treinadores, que o Odair, que o Renato façam a leitura, e o Renato fez muito bem essa leitura, até as próprias trocas que o Renato fez foram trocas muito bem efetuadas. A última troca do André, quando ele já tinha, né, tirado o Maicon, colocado um volante que tinha um jogo aéreo, ele já não precisava mais do jogo aéreo do André, ele pode trocar por um jogador velocista. Esteve mais perto de fazer o terceiro gol que o Palmeiras empatar por mérito do treinador, que fez a leitura muito bem feita e a equipe executando. Vi também no ponto alto da equipe, claro, Cebolinha, melhor jogador em campo. O que eu ia ressaltar, a questão da atuação do Cebolinha, mas faz a diferença. Eu me refiro assim à eficiência. O que os dois zagueiros jogaram ontem foi algo lindo de ver. Jeromel ontem foi espetacular. E o Kahneman, eles amaciaram o jogo. Até naquele momento em que o árbitro vai ver lá o VAR, aquela pressão que o Kahneman faz nele, aquilo ali também é importante. Claro. No limite, sem tomar o cartão. Não precisa ser no nível que foi o D'Alessandro, que tentou fazer o mesmo e foi expulso. Eu não quero me referir a esse lance, mas eu te digo assim, tu como treinador, quando tu tem sempre 2, 3 jogadores que fazem esse papel também de se fazer presente em pequenas conversas, de liderança, em posição. E eu tenho certeza que o Filipão ficou muito triste, né, com a saída do Felipe Melo, porque eu tive 2 enfrentamentos na Copa do Brasil. O Felipe Melo, ele toma conta do árbitro do jogo, além de ser bom jogador, no início da jogada, essas ações. Eu acho que Kahneman e Jeromel, Cebolinha foi o destaque do jogo, mas Kahneman e Jeromel, para mim, foram quem segurou o time nas mãos, assim. E a bela atuação do Renato, que acho que foi muito bem. Hoje, ao longo dos meses, a gente tem visto uma dupla de zaga também do Odair extremamente boa, né? Tanto o Moledo quanto o Cuesta, equilibrados, bem. E na ideia de jogo deles, talvez do Odair, né? do Inter, talvez a grande força. Eu penso que estou de fora dos dois, eu torço para que os dois gaúchos passem. O que eu queria ressaltar nessa linha, Julinho, é que o Everton é um jogador que tem feito a diferença, né? E acho que o segundo gol, 70%, 80% do segundo gol é dele também, né? Apesar de ser o gol do Alisson. Nós estávamos em São Paulo e o sentimento que a gente tinha lá da torcida do Palmeiras é que eles estavam muito apreensivos, né? Muito receosos, estavam com medo do Grêmio, né? Não lotaram o estádio, né? Deu para notar que a torcida do Grêmio lotou o seu espaço, faltou ingresso, tinha gente brigando por ingresso e o outro time que jogava em casa não conseguiu lotar, né, um estádio que não é o maior, né, o estádio do Pacaembu. É que então, o torcedor não gosta muito, né, o torcedor do Palmeiras de ir no Pacaembu. Me chamou a atenção, lotar, uma partida desse porte, não encher, me chamou a atenção, e o sentimento que se tinha era que o Palmeiras estava com medo do Grêmio, apesar de ter ganho a primeira partida por 1-0. A outra situação que tem que também parabenizar e dar graças a Deus que não teve nenhum incidente,
né? A torcida do Grêmio pode se reunir no ponto marcado, do acesso marcado, pode ficar horas antes do jogo ali, depois se dirigir sem problema nenhum. Não há registro de nenhum incidente durante o jogo, e isso é importante, né? Porque em determinado momento nós começamos a caminhar para até não ter torcida adversária pela questão de violência e outras coisas, né? Que é uma tristeza isso. Né? E em São Paulo ocorreu tudo 100%, não houve problema nenhum, né? Ajudou muito, com certeza, nesse fato. As torcidas organizadas do Palmeiras e do Grêmio são torcidas irmãs, né? Elas não são rivais. Não são rivais. Existe aliança. Nas alianças de torcidas organizadas, a do Grêmio e do Palmeiras são parceiras. Então, é natural. Assim como a do Inter é parceira do Flamengo. Hoje a torcida do Flamengo está lá na Banda da Saldanha, que é perto do Beira-Rio. Tem 4.000 flamenguistas lá e não vai ter nenhum incidente, porque nunca tem. Mas o Grêmio... ótimo quando acontece isso, né? Mas o Grêmio fez uma partida sempre, né? de imposição, uma partida que... buscou o resultado, conseguiu o resultado, não se abalou mesmo tomando o primeiro gol. Defensivamente, né, foi muito bem. Me chamou a atenção a partida que o Rômulo fez, o Maurício, ele entrou bem, né? Que entrou e fez uma partida bem. Quando o Michael saiu, a torcida ficou bastante apreensiva, né? Será que de novo uma lesão do Michael vai arrumar o time do Grêmio? Foi assim quando Michel entrou o Arthur. Voltando, né? O Michel está voltando. A tendência é que reassuma a titularidade. Mas o Rômulo fez uma partida que merece elogios, né? Conseguiu desenvolver um bom futebol. Defensivamente, o Grêmio foi muito bem. O Palmeiras, apesar de ter esse número de jogadores de alta qualidade, me parece ainda que especula muito, fica muito na jogada reativa, atira muito a bola para a área sem criar as jogadas. O Dudu acaba voltando para fazer jogada de criação. O Dudu não participou do jogo ontem. O Dudu estava escondido. Fica assim, é um time que tem uma constelação de jogadores, mas não consegue mostrar um futebol melhor. Acho que o Palmeiras, agora focando no brasileiro, vai acabar melhorando a sua colocação, mas felizmente o Palmeiras ficou, né? Nós seguimos. Olha aqui, daqui a pouco vai entrar o Vladimir Chieli também para participar do debate, e aí ele vai poder nos atualizar sobre a reunião que teve em Brasília ontem do presidente Romildo com o presidente da Caixa, com representantes do governo federal. Que segurança jurídica é essa que a Caixa quer analisar nos documentos, se tem, se não tem? Como é que está andando essa situação? A gente vai falar mais sobre a classificação do Grêmio, vamos falar mais sobre o jogo do Inter de logo mais. Mas antes de tudo isso, eu quero chamar o Luiz para trazer uma oferta incrível para você que está em casa cuidar da sua saúde sem utilizar nenhuma gota de óleo com as panelas Frigigold. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber
todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 40 03 42 20. 40 03 42 20. Você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 40 03 42 20. Tá aí o Luiz, então, em 4003 4220. Eu tô sabendo que tem novidade na central da Friggold. Liga lá. Tem uma frigideira 3 em 1. Serve como panela wok, serve para você fazer cozimento, serve para você fazer as frituras normais. Liga lá na central, deixa o teu número 4003 4220. Ou tem também aqui as redes sociais, ó. Tem o Facebook, só procurar por Friggold, tanto no Facebook quanto no Instagram. E você vai garantir as melhores panelas do mundo e arredores. Vladimir Chieli, eu vou começar contigo com a bomba, porque eu acho que a gente tem que agitar um pouco o programa. Você, como diria o REC, um gremista de Skol, tão gremista certamente quanto o Ayrton Schultz, de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, que diz que tem alguns colorados e gremistas em caixa alta lá em Sidrolândia. Você torce por Grenal na próxima fase da Libertadores? Justifique sua resposta. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui da bancada. E a resposta é bem simples até. Não vai ficar no muro, em cima do... Não, pelo contrário. É que nós vamos ficar, os gremistas vão ficar durante praticamente um ano tendo que aguentar os colorados se exibindo o tempo inteiro por serem e ostentarem o vice-campeonato da Copa do Brasil. Então vai ser uma coisa muito chata, muito complicada, ter que aguentar. Então acho que os colorados vão ostentar o vice da Copa do Brasil? E vão ficar se exibindo com o vice-campeonato. Mas quem que vai ser o campeão então? Se os colorados vão se exibir com o vice, é porque o Grêmio vai ser menos que o vice. Como assim? Não, porque tu não vai se exibir sendo menos do que o rival. Mas você está dizendo que o Atlético Paranaense vai ganhar então a claro que não. Copa do Brasil? O Grêmio leva tranquilamente a Copa do Brasil. É tranquilo, não precisa nem jogar. É tranquilo. E ontem nós tivemos a demonstração clara e cristalina da capacidade de uma equipe eu não diria se superar, porque é um termo muito batido, é um termo muito chavão, mas é de modular os efeitos da sua atuação. É como se fosse um botão, uma sintonia, né? Aumenta a intensidade de acordo com a necessidade. Cuidado que o Inter 2010 com o Roth achou que tinha esse botão também e quebrou lá no Mundial. Né? Mas eu tenho falado isso há muito tempo porque o nosso treinador, embora alguém critique ele até pela forma muito enfática como ele coloca as coisas, mas ele tem até agora prometido e entregado absolutamente tudo aquilo que ele se compromete. Inclusive quando o time vai um pouco mal na competição, seja ela na Libertadores, na primeira fase, que ele garantiu que o Grêmio estaria lá, e numa situação até que muitos apostavam que nós estaríamos fora completamente, ele garantiu a pegada no Campeonato Gaúcho, quando nós estávamos numa situação muito complicada, ele disse que nós nos classificamos e ganhamos o campeonato. E agora também na questão do brasileiro, ele disse que o time ia decolar, que era uma questão de tempo, e decolou. No brasileiro decolou? Tanto que nós estamos a 3 pontos de quem? De quem estava na nossa frente. Mas já decolou? Já decolou, já pousou de novo, agora está numa situação de stand-by. Então, a possibilidade que o Renato tem, que a comissão técnica tem, que a presidência do Grêmio tem, de fazer com que essa equipe ela efetivamente desenvolva um futebol, é impressionante. Porque ontem havia um ceticismo geral. É claro que enfrentar o Palmeiras dentro do Pacaembu, que é a segunda casa, o Palmeiras historicamente teve o Pacaembu como a sua casa principal. E veja bem uma coisa interessante, é claro que a estatística está aí para serem quebradas, mas nunca o Grêmio ganhou do Palmeiras dentro do Pacaembu, nunca. E ontem, além de quebrar a estatística, mostrou um futebol absolutamente encantador. Na medida em que saímos perdendo, veja bem a situação dramática que se criou ontem. Saímos perdendo de Porto Alegre, chegamos ao jogo
continuamos perdendo aí com um gol de acréscimo em cima disso. E em 5, 6 minutos o Grêmio tem a capacidade de aglutinar suas forças e poder fazer a virada sensacional, uma virada espetacular, uma virada histórica, porque em todos os 116 anos de Grêmio nunca se ganhou do Palmeiras dentro do Pacaembu, e ontem foi uma prova disso, da capacidade de mobilização, da capacidade criativa, da capacidade de reinvenção permanente que o Grêmio tem. E aí é que a gente às vezes coloca essa questão, que até alguns podem achar exagero, mas da questão da imortalidade. Realmente ontem o Grêmio foi uma equipe que honrou esse nome. Foi realmente para cima do Palmeiras, ao mesmo tempo em que ontem nós não ficamos com a posse de bola. Então o Grêmio, por exemplo, que se diz fica com a posse de bola o tempo inteiro e não consegue penetrar na defesa dos adversários, não consegue fazer gol, não chuta gol, ontem adotou uma estratégia diferente. Ao invés de ficar com a posse de bola, jogou a bola para o Palmeiras. E ontem se descobriu também que o Palmeiras não sabe o que fazer com a bola. Quando tem a posse de bola, que era na faixa de 65%. Deixou a desejar bastante. Ele Quando não precisou tinha jogar, iniciativa. Deixou a desejar. Ele não conseguia, se percebia isso. E o que é isso? Isso é planejamento, isso é inteligência, isto é comissão técnica, isso é o preparo que nós temos. A equipe do Grêmio é madura, a equipe do Grêmio soube administrar um resultado adverso, não só aqui, mas principalmente lá. A casa Se já cheia. era difícil virar só com a Exato. derrota em Porto Alegre, tomando 1-0 lá, era mais difícil E ainda. Não se abalou, né, com esse gol. Exatamente. Pelo contrário. E defensivamente foi muito bem. Me né? deu a Muito impressão, bem. me deu a impressão de que quando nós tomamos o gol lá, a equipe resolveu aí sim assumir a partida. Além daquele toque de bola, além da posse de bola, assumir a partida, ir para cima e decididamente acabar com o jogo. Fundamental nesse momento, repito, já falei aqui, falei na transição do Conexão RS para o Cadeira Cativa. Pedro Jeromel. O Jeromel chegou no Everton, chegou no Matheus Henrique, em outros do grupo, depois de levar o primeiro gol e falou, a gente segue precisando só de 2. Isso motivou os guris e deu no que deu. E o Grêmio conseguiu a virada. E vamos combinar, né? Esse jogador, esse Everton, ele é fora. É o que a gente estava comentando. Ele não é um aqui, jogador diferenciado. diferenciado. Não é. Diferenciado é uma palavra pequena para ele. É pouco. Ele é mais do que diferenciado. O que ele fez ontem no segundo gol, o primeiro gol é uma coisa assim, não dá para explicar se aquilo lá foi espírita, se foi planejado, se foi consciente. Foi uma baita precisão, né, de colocação. Mas o segundo gol, ele driblou meio time, porque foram 6. Meio time. Aquilo lá foi impressionante. Então, E é um não jogador, desistiu, né? Foi até o final. E... É um jogador que o Julinho pode dizer, porque trabalha com um jogador no dia a dia, que tem um repertório fantástico. Nós tivemos jogadores bons do Grêmio ali naquela posição, Pedro Rocha, mas era o repertório de uma jogada só. Não. O Everton, ele tem um repertório que a cada jogada ele faz algum movimento diferente. O Everton consegue driblar para os dois lados, ele faz o que precisar. E quando ele não dribla, E ele a para. velocidade do jogador. Ele para a jogada, vai para cima. Quer dizer, é uma quantidade imensa de jogadas que eu acho que até ele, né, não consegue controlar esse tipo de situação. Porque é impressionante. Ontem também, essa jogada do segundo gol foi toda dele, praticamente toda dele, mostra a quantidade de jogadas e de recursos pessoais que ele tem. E isso foi uma evolução. Eu penso em relação, a gente estava aqui, né, levantando o assunto, né, a respeito do Felipe Melo antes, né. Eu creio que mesmo com o Felipe Melo em campo, com a atuação que teve ontem, sairia com a vitória da mesma forma. Não acredito que o Felipe Melo mudaria pela qualidade que eu vi dos dois zagueiros, pela ideia que o Renato colocou, que foi firme, pela velocidade que tem na frente. Eu acho que com o Felipe Melo em campo também não mudaria o resultado. Mas uma coisa, eu que tive oportunidade de trabalhar em Série A, B, C, D e sem série, a grande diferença das séries é que a Série A, ela te permite ter na sua equipe sempre de 1 a 2 jogadores com possibilidade de mudar um jogo.
O Bruno Henrique, que está no Flamengo, foi meu jogador no Goiás em 2015. Ele é um jogador com capacidade de mudar um jogo. O Everton é um jogador que tem capacidade de mudar um jogo. Tem jogadores que não têm substitutos. O Everton não tem substituto, o Kahneman não tem, o Jeromel tem, por melhor que sejam os reservas, o Edenilson... Não é a mesma coisa. O Edenilson não tem substituto no Inter. O Guerreiro não tem substituto, o D'Alessandro pode estar com 36, né? Ele não tem substituto, não existe armador no Internacional com a qualidade que tem o D'Alessandro. Eu trabalhei com o D'Alessandro no Inter, trabalhei com o Douglas no Grêmio, são 2 jogadores, entre aspas, mágicos na penúltima bola. Então, você quando vai para um jogo, o treinador vai para um jogo e tu perde daqui a pouco 1 ou 2 peças nesse sentido, tu fica, por melhor que seja o substituto, a dupla de zaga ontem e o Everton, por meu modo de ver, foram diferenciais dentro da partida. O D'Alessandro, que você citou, tem 38 já, não é 36? 38. E mesmo com 38 anos, para mim, é um jogador que não tem substituto à altura. E é justamente a preocupação, quando saiu o Maicon, né, a preocupação era se a reposição ia manter, né, a qualidade. E o Rômulo foi muito bem ontem. Então, até a gente já tinha comentado essa situação. E agora segue, né? Quanto à pergunta que fizeste... Tem várias. O Dr. Elvio tem que responder a mesma que eu fiz pro Kelly, que o Kelly deu uma volta e meia na arena e não respondeu. Não, mas respondeu, deu para entender. Ele não foi taxativo, ele respondeu não respondendo. E tem outra pergunta que eu fiz pro Dr. Elvio, que depois eu vou querer ouvir o Kelly também. Já tem as 2 finais, né? Já tem as 2 finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Não, no meu entendimento, prontas. Então eu vou te perguntar o seguinte. Tu tem tanta confiança do Grêmio na final que tu já comprou a passagem para Santiago? Porque Galo é quem comprar a passagem agora. Eu já estou comprando a passagem para o Catar. Vai ser no Catar. Essa eu quero ver essa passagem quando tiver emitida, hein? Mas tem que emitir agora. Não, agora, tranquilo. Já vai direto do Chile para lá ou vai passar uns dias em Porto Alegre? Porque é caminho, né? Então eu vou pela Europa aqui, fazer o caminho. Não, Chile só se tu fosse pela Austrália. Sim, mas eu vou para... Tu vai volta para ir para a Europa? Eu dou um pique na Europa e já vou direto lá para o Mundial. Entendi, mas aqui ó, o André Gomes, isso aqui é matéria paga de vocês, com certeza. O André Gomes dizendo, esse comentarista é muito bom, não sei qual de vocês, mas ele está elogiando o programa. André, qual? Decide aí. Aí ele vai dizer, não, é esse que está aí de preto. Pô, tá todo mundo meio de preto ali. O Kelly tá com a camisa preta, o Julinho também. Bom, aí tu fica fora, né? Aí eu fico fora. Não, eu não sou, com certeza. Uma outra questão também para a gente debater, doutor Elvio, que levanta o Sérgio da Vila Nova. Diz ele, boa noite, bancada. Nem a Arena, nem o Allianz Parque pertencem aos seus clubes. Ele já quis te dar uma porrada, viu? E metade do Beira-Rio também não. Aí ele diz o seguinte, ó, um jogo importante como o de ontem e o Palmeiras vai jogar no Pacaembu é brincadeira. O estádio estava cedido para o show do Sandy Júnior, isso é piada. Palmeiras não manda nada. Belo futebol do Grêmio, abraço a todos. Aí deixa eu esclarecer para ele, então. O Grêmio, inclusive, tocou flautinha na rede social, no Twitter, depois de classificar, botou uma musiquinha do Sandy Júnior. Eu acho que pirei. Mas para esclarecer pro telespectador aí, o conceito de arena, né, envolve um multiuso, né, do espaço, né? Então, dentro de uma gestão em arenas, né, não é só o jogo de futebol, né, tem um multiuso. Então é natural que tenham outros eventos também que tem que se respeitar calendários. Né? Então essa questão de troca, eventualmente, de jogar num estádio ou num outro, é em razão dessas situações, né, que é importante para quem tem arenas e precisa ter um multiuso com faturamento em outros formatos. E aí tem um detalhe, Kelly, que é importante a gente pensar. A gente fala, nós falamos aqui, e é verdade, que o Allianz Parque estava cedido para o show do Sandy Júnior. O show foi realizado no dia 25, domingo, 8 horas da noite. Nós já tivemos aqui em Porto Alegre, se não me engano foi um show do Paul McCartney, que o show aconteceu numa terça-feira e o Inter jogou na quarta, tinha menos de 24 horas para desmontar o palco e desmontaram, deu tudo certo. Ou era de uma quarta para uma quinta. Então, nós
já mostramos que é possível desmontar o palco. O mas que a eu acho? justificativa O Palmeiras que foi dada era essa, a questão de não poder desmontar, né? Não, o Palmeiras ali, a história do palco foi migué. O Palmeiras quis jogar no Pacaembu porque o gramado era melhor, porque o gramado do Allianz Parque deve estar uma porcaria depois do show. É por isso, porque eles acharam que iam ter um gramado melhor no Pacaembu. O cara é bem informado. Tem ideia de quanto é que o estádio, a administradora ganha com o aluguel do estádio para um evento dessa natureza? Alguém tem ideia? Eu acho que depende de cada negociação, né? Não é um assim, valor uniforme, né? No caso, eu vou dar um exemplo do vou Paraná. Desculpa discordar de ti, Claro. mas eu como treinador eu tenho que falar. Eu duvido que o Palmeiras tenha... Mas com 48 horas para desmontar. Tenha optado, eu estou te falando o que eu pensaria. Eu como treinador do Palmeiras, eu duvido que o Palmeiras tenha optado por jogar no Pacaembu. Não é a casa dele. Isso a deve casa estar do Palmeiras é o... estabelecido. Oi? Deve estar no contrato que Não, após o tudo show bem, mas tem tanto tempo para ele liberar. falou que o Palmeiras e que daqui a pouco quis jogar lá. Daqui a pouco é pelo gramado melhor. Eu duvido. Porque os caras estavam metendo pilha na... Eu já joguei lá no Allianz Parque. O Allianz Parque é uma arena que não é aberta, ela é uma arena fechada. A pressão que a torcida faz... É um caldeirão. É um caldeirão. Tu acha que tu conhece o Filipão? Não, tu acha que o Filipão ia abrir mão disso? O Filipão eu tenho certeza, mas o que eu acho, Julinho, é que assim, ó, o administrador lá da W Torre, que é quem administra o Allianz Parque, o presidente do Palmeiras, não passou começaram a conversar assim, ó, certeza. olha aqui, ó, o presidente do Palmeiras, é o seguinte, se o senhor jogar contra o Grêmio no Allianz Parque, o senhor vai ficar tantos jogos sem poder jogar aqui, porque a gente vai ter que trocar o gramado, porque o gramado vai estar ruim. Porque tempo de desmontar palco tinha. Mas é isso não que me eu venha falo. com esse migué de que não tinha tempo, porque tempo tinha. A questão do valor é isso que eu falo. Porque vale a pena financeiramente, claro que a administradora é que determina isso, mas vale a pena administrativamente o recurso obtido com esse aluguel daquele espaço, mas em relação ao mal que faz para o gramado, a destruição que faz do gramado. Tem que trocar o gramado praticamente todo, como aconteceu ano passado com a Arena. Trocar o gramado todo por causa de um show que foi realizado antes e nunca mais se recuperou o gramado. Vai ter show em outubro na Arena, né? De novo vai ter sofrer o gramado. Em setembro, ali por 21 de setembro, isso. Tem Sandy Júnior aqui como também. É a Arena que tem que trocar o gramado, porque ela tem que a Arena Porto Alegrense, que ela tem que deixar o gramado em condições. Vale a pena o recurso que ela obtém com essa utilização multiuso em relação ao que ela tem que fazer? Porque a lógica da utilização multiuso é usar, além das datas do futebol, usar também para shows, espetáculos e outros eventos. Essa é a lógica. Só que acaba então a soma dos faturamentos vai aumentando o resultado final. Esse é dentro da lógica. Agora, o quanto que recebe cada um se lá pelas tantas uma coisa compensa a outra, né? Aí é uma questão de... Quantos mil lugares tem de estacionamento ali na Arena? No estacionamento? Depende, embaixo no total ali, né? Da área da OAS. 2,5, 3,5. É 2,5 mais 3,5, então dá 6 mil. 6 mil lugares. Então, só de estacionamento, a R$50, que é um valor razoável, que às vezes eles cobram mais em show, só de estacionamento, são 6 mil lugares a R$50, dá 300 mil. Certo. O aluguel da arena em si deve estar em torno de 350 a 400 mil. Então, tu dá um faturamento de 700 mil para realizar um evento. E quanto é que custa trocar o gramado inteiro? Muito mais que isso. Aí que tá. Mas é que não se troca o gramado depois desses shows. Demora. Sim, mas eles tentam recuperar primeiro. Tem vários shows, né? Aí tem que somar o somatório da arrecadação. Mas aí com vários shows, de vários shows. show já prejudica o gramado. Se fizer mais de um show ou 2 por ano, não tem condições nenhuma de jogar no gramado desse. Tanto que o ano passado deu aquele problema e teve que se trocar todo o gramado. Bota então, sintético que não tem problema. Aí seria uma alternativa, né? Tem que ver como é que tá o... Já jogou não é a mesma Não gostou do sintético do Atlético Paranaense? Já fiz vários jogos em gramado sintético. Não, mas não é aqui do Atlético. Lá do Atlético agora, o novo deles não. Mas fiz em outros locais. Não, se comparar o do Zequinha aqui, eu acho que a quadra que a gente joga é melhor. Quando eu jogava na base, a gente fez jogo lá no Sevilha, no sintético do nível do Atlético. Ele é diferente. Por melhor que seja, por mais moderno que seja, a bola no sintético, muitas vezes, que ela está nessa direção, ela pica e fica reta, às vezes ela pica e acelera, às vezes ela pica e diminui.
Não é tu passa 20 anos da tua vida treinando um atleta num tempo de jogo. Muda o tempo, né? Muda o tempo, gente. Por mais que, claro que eu tenho que respeitar o fator do sul, chuva, que às vezes se faz necessário, né? Mas muda totalmente o tempo. O jogador, ele sabe jogar com chuva, ele sabe jogar sem chuva. Agora, quando tu vai para o sintético, é algo completamente diferente. O Regis de Taquari tá me dando uma porrada aqui. Eu não te compreendi, Regis, mas tudo bem. Tá dizendo ele o seguinte, ó. Tá se sentindo à vontade, só gremista no programa, né, Maurício? Regis de Taquari. Regis, primeiro que eu me sinto à vontade quando tem só gremista, quando tem só colorado, quando tem só técnico, quando tem só pessoas que não são tão intimamente ligadas com o futebol, mas que entendem de bola. E eu não sei, Regis, se tu tiver alguma sugestão de algum colorado que toparia estar aqui, não na fila dos carros para entrar no Beira-Rio, aceitamos. É o que eu ia dizer, foram convidados, né? Foram convidados. Não vieram porque tem um compromisso importante. Todo mundo quer ver. Eu me reservo, né? A dizer, eu sou um profissional do futebol, estou aqui. Claro. E estaria aqui no dia de jogo do Grêmio, dia de jogo do Inter, dia de jogo de quem fosse. O Julinho ele vai ter um outro compromisso, daqui a pouco ele vai ter que nos deixar, enfim, mas o Julinho tem um ótimo trabalho no Internacional, tem ótimo trabalho também no Grêmio, trabalhou nos dois na base, como ele mesmo citou. É uma grande pessoa e quando ele fala em só gremista, ele fala dos convidados identificados, que muitas vezes acontece. Sim, de virem só não é o Julinho. De um clube ou só de outro. O João Lopes de Guaíba é gremista, pela foto dá pra ver. Ele tá dizendo que o Inter vai conseguir reverter o placar. Então ele quer Grenal na próxima fase. É um gremista mais light, assim, mais, tipo assim, contemporizador. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque, não sei se vocês concordam com isso, mas quando o Inter, no jogo do Maracanã, ele mudou alguma coisa da metade do segundo tempo para adiante, com as trocas que foram feitas. E quando ele fez essa alteração, parece que o time abriu. Exatamente. Escancarou. A mesma visão que eu tenho. Ele tentou matar o jogo mais no final, talvez confiando na sua condição física, que tem que louvar, o Internacional está muito bem de preparação física, né? E aí exatamente nesse momento é que houve a reversão. E eu também falava que dos dois resultados entre a missão do Grêmio, né, e a missão do Internacional hoje, eu considero e sigo entendendo que a missão do Inter é pior, porque o Grêmio precisava ganhar o jogo. Se fosse de 1-0 era pênalti, qualquer resultado diferente disso ganhando se classificaria como se classificou. Agora o Internacional, pela questão do gol qualificado, né, se tomar um gol tem que fazer 4. Então acho difícil, eu acho que não é impossível, né? Não é nada impossível no futebol, né? Depois da Batalha dos Aflitos já foi comprovado que não existe nada impossível. Né? Mas é uma missão complicada, né? É uma missão bem complicada porque tomando um gol haveria necessidade de fazer 4, né? E o problema de fazer 4, né, apesar de ser possível, é quando tem que fazer 4. Quando ele sai o 4 ao natural, é uma coisa, né? Agora quando o jogador quando precisa fazer aquela tensão que é gerada, isso é muito complicado. Né? E aí quando precisa, normalmente não vem o resultado, né? Mas vamos ver a lógica. Eu acho que é muito importante que a gente tenha assim, né, no início do programa a gente conversava, falava para vocês, eu vou trabalhar em Goiás, vou para Brasília, vou para o Nordeste, vou lá para Salvador, vou para cá, para lá. Tem o futebol brasileiro, ele tem mini Brasis, assim, nas suas regiões. O futebol que é praticado em Goiás, ele tem diferença no futebol que é praticado aqui. O torcedor de lá, laterais do Rio de Janeiro para cima, eles têm uma aptidão e um posicionamento de linha de volantes para frente. Isso é cultural. Ontem a gente vê, por exemplo, o Marcos Rocha, ele tem uma cultura de marcação diferente do Léo, que tem uma cultura muito mais defensiva, e eu trabalhei com ele no Boa Esporte, né? E tem essa característica de boa marcação, de bom fechamento.
E o Rocha já é um jogador que tem uma característica muito mais ofensiva. O Diogo Barbosa trabalhou comigo também no Goiás, muito mais ofensiva. São culturas de futebol. O nosso Sul, ele tem uma cultura competitiva e de desbravar. E por isso que eu sempre falei, vendo os 2 resultados ruins que tivemos no primeiro embate, né, tanto na derrota para o Palmeiras e derrota para o Flamengo, da credibilidade, porque as duas equipes são competitivas, as duas equipes têm poderio e brio de história de clube, de história, né, de feitos para ir para o enfrentamento. É muito difícil o Inter hoje ter o resultado, como foi difícil ontem. Mas o que é pior? Reverter 1-0 fora, assim, ó, por exemplo, ou reverter eu trabalhei placar de 2-0 em casa? Eu trabalhei muitos anos no Grêmio e muitos anos no Inter. O poder das duas torcidas é fantástico. O poder de jogar em casa na camisa do Grêmio e o poder de jogar em casa na camisa do Inter é muito forte. Isso é algo que se leva em conta. Eu acho que é muito problemático o jogo na questão de tomar um gol. Mas tem que se fazer o jogo correndo algum risco. Porque jogar por 2-0 seria mais fácil de 4-1, né? Não, com certeza. Mas, Julinho, bem mais fácil. Julinho, assim como ontem, o jogo que o Grêmio fez, que o Renato fez, também foi um jogo de risco. Também foi um jogo num determinado momento de aquela bola na trave ali do Palmeiras no primeiro tempo ali. É um momento que se corre risco, e aí que eu falo que é nesses grandes jogos que a gente vê grandes jogadores. A gente vê grandes ideias, né, do Odair, do Renato, como eu falei, do D'Alessandro, do Edenilson hoje, e ontem a gente viu o Kahneman. Em determinado momento do jogo, eu assistindo na TV, para mim era muito claro a firmeza dos 2 zagueiros, o que eles passavam de segurança e de tranquilidade, de fazer grandes jogos em momentos de grande pressão, como se estivesse fazendo um jogo na casa deles. E isso eu vejo nas duas equipes. O Edenilson foi meu jogador no Caxias. Esse rapaz ele tem uma possibilidade de transição de área a área impressionante. Chega sempre bem na frente, né? Sempre bem. Ele tem um poder de transitar e de ser um homem surpresa, um homem a mais na outra área, que ele rebenta muitas vezes todo o sistema defensivo da outra equipe. Se tu pensar e tu fazer um jogo maduro, um jogo bem feito, com jogadores, como te falei, do D'Alessandro, que tem capacidade de daqui a pouco achar uma jogada, um centroavante que é diferente, sem correr o risco de tomar o gol, daqui a pouco faz 1-0, faz 2-0 e faz o resultado. E eu, quando, segunda, anterior ao jogo, a gente debatia também o jogo do Grêmio, eu falava a importância do Renato firmar a ideia dele, que é boa. É uma ideia sólida, é uma ideia com equilíbrio, com transição, com velocidade de ataque. E eu fiquei feliz vendo ele ser firme, ter boas trocas. Acho que ele foi muito bem na partida, assim como eu espero que o Odair seja. Eu acho que os 2 confrontos são extremamente difíceis. E ontem o Rio Grande do Sul teve êxito e hoje a gente espera que tenha também. Projetando a sequência do Grêmio, Julinho, eu fiz uma brincadeira antes, perguntando, será que de novo uma lesão do Maicon vai acertar o time do Grêmio, vai encaixar o time do Grêmio? Eu quero saber do Julinho, treinador. Você, se tivesse ao lado do Renato ou no lugar do Renato, você gosta desse meio-campo mais propositivo, sem tanto poder de marcação com Maicon e Matheus Henrique, ou prefere um volante mais marcador e um que tenha mais a qualidade de sair, que aí pode ser tanto o Matheus Henrique quanto o Maicon? Eu gosto com o Maicon. Eu acho que o Maicon tem não só a capacidade técnica, mas ele, como eu falo assim, né, daqueles jogadores que se fazem presente dentro do campo, principalmente em grandes jogos, né? Ele é um jogador que ele marca a presença, ele tem a comunicação com o árbitro, ele tem a comunicação com o adversário, ele é um jogador que ele não aceita o resultado adverso,
né? Eu acho que ele é um jogador, ao meu modo de ver, titular, e não abriria a mão dele, não. E o Matheus Henrique também titular absoluto? E me agrada muito o fato de tu ter dois jogadores com capacidade de marcação e capacidade de jogo. E penso mais na questão do Grêmio, na formatação do Grêmio, eu de fora, né? O Renato está lá dentro, vê muito melhor do que eu, né? Mas, numa opinião de quem está fora, quando você tem um lateral que nem o Léo Gomes, que eu trabalhei no Boa Esporte, que não é um lateral com uma característica ofensiva, ele é uma característica mais defensiva, de armação, ele vai em determinados momentos, fez até gols importantes, né? Mas por essa sustentação que o Léo também dá para os dois zagueiros, se faz necessário ter dois jogadores de meio que propõem um jogo, né? E eu acho que nessa ideia que o Renato tem de equipe, eu acho que o Michael seria meu titular, sim. Aliás, o Léo Gomes, você comentou que trabalhou com ele. Ele está te surpreendendo? Ele está fazendo mais do que você esperava? Ou você vê ainda mais potencial nele? Eu acho que o Léo, penso que o Léo, ele é um jogador que ele teve uma origem de volante na base dele. Até quando eu cheguei no Boa Esporte ele era volante e surgiu a situação de precisar na lateral. Ele na época conversou comigo, já tinha trabalhado na base como lateral também, gostava de jogar como lateral. Ele foi naquela Série C de 2016, acho que foi, o melhor lateral da Série C do Brasil, do brasileiro. O Boa Esporte foi campeão, subiu, né? E ele foi um dos principais destaques que eu tinha na minha equipe. Ele, quando veio aqui para o Grêmio, ele estava num nível que, com certeza, o Grêmio, o Renato, elevou o nível dele. E isso é uma qualidade do treinador, né? Que pegou um jogador que vinha de um nível de Série C e foi adaptando, foi deixando no banco, foi, né, dando detalhes para pequenas evoluções dele. Ele tem o seu limite, né? Eu não sei, ele é um jogador que deve ter 24, 25 anos. O jogador, com certeza, atinge com 28 anos a plenitude, né? E ele tem ainda coisas a crescer, mas a gente tem que respeitar também limitações. Uns são mais técnicos, outros são mais aguerridos, isso faz parte. E a gente, lateral completo, de verdade, eu me lembro de um que era o Leandro e não consegui ver, até porque o Leandro, para mim, foi o melhor lateral que eu vi jogar na vida. Olha aqui, eu estava acompanhando algumas informações do jogo de logo mais. O Guerreiro e o Bruno Henrique, um do Inter e um do Flamengo, são os jogadores pendurados, que caso recebam cartão amarelo hoje, ficam fora da primeira partida. Lembrando que o Grêmio sabe que a primeira partida é na Arena, porque tanto o Flamengo quanto o Inter classificaram-se com melhor campanha do que o Grêmio na primeira fase, então o primeiro jogo é na Arena e a decisão é fora de casa. Qual desses vocês querem ver fora ou torcem para não ficar fora, para ficar fora de um segundo? Como é que vocês veem? Porque Guerreiro e Bruno Henrique são duas peças fundamentais dos seus times, né? Eu acho que a questão de ficar dentro ou fora é consequência do jogo e adversário não se escolhe. O que a gente faz é conjectura, né? Eu acho que primeiro, antes de a gente falar se vai dar Grenal ou não, acho que primeiro tem que respeitar bastante os adversários, né? O Atlético Paranaense não vai ser fácil na Copa do Brasil, a partida lá contra o Grêmio, apesar da vantagem, né? E a partida do Internacional contra o Cruzeiro, apesar de ter obtido a vantagem fora, acho que também vai ser uma partida muito difícil. Então, primeiro, respeitar, né, a questão dos adversários. Mas nada nos impede de conjecturar, né, preferências, né, prefiro enfrentar esse ou aquele. E aí, baseado no mesmo raciocínio, eu tenho preferências diferentes, Copa do Brasil e Libertadores, né, porque na Libertadores, como sequência de adversário, eu preferia enfrentar o Internacional, o Flamengo. Agora, já na Copa do Brasil, não, preferia enfrentar o Internacional, já justifiquei isso, né? Os últimos resultados do Grêmio contra o Cruzeiro não foram bons. E os resultados contra o Internacional
os últimos resultados dos jogos antes. Não, mas faz 3 anos que são resultados favoráveis ao Grêmio, né? Então, baseado nessas premissas, na Copa do Brasil eu penso uma situação, na Libertadores outra. Dos últimos 5 Grenais, tem uma vitória do Inter, que é o Grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem uma vitória do Grêmio, que é contra os reservas, no Grenal de reservas, que é reserva contra reserva. Mas quem é que foi campeão gaúcho? Mas foi empate. Cobrança de pênalti, eu não posso dizer que o Grêmio foi melhor, porque ganhou nos pênaltis. Mas foram jogos. Para mim, os 3 jogos com titulares desse ano mostraram que. Quer dizer, foram 2 com titulares e um com time misto. Times mistos dos 2 lados. Para mim, os 2 Grenais da final do Gauchão mostram que as 2 equipes estão muito equilibradas, que é um mínimo detalhe. É um erro numa cobrança de pênalti que pode decidir um título de Copa do Brasil ou vaga na final. Eu não diria que as 2 equipes são equilibradas. Eu diria que o clássico equilibra, né? Porque realmente o Grenal ele é uma disputa pontual, ele é uma disputa apartada é um campeonato à parte, né? Seja de qual for o campeonato, e ele se torna imprevisível, mesmo que uma das equipes esteja num grau, num nível inferior à outra. Ele nivela o clássico. Não sei se tem no Brasil algum clássico dessa importância que possa nivelar as 2 equipes. Acho que não tem. Da forma como nós temos aqui. Acho que não tem. Né? Mas tem um outro aspecto também, que o Filipão disse ontem. Copeiro, time copeiro mesmo, só tem 3 na América. Toda a América. Boca, River e Grêmio. Então tem o aspecto aquele do DNA do time, que vai para cima uma disputa de gauchão, pode ser uma coisa diferente. É um cenário diferente, um quadro diferente. Uma disputa de Copa do Brasil ou uma disputa de Libertadores é aí sim o fator copeiro que o Grêmio efetivamente tem e provou ontem de novo, superando uma equipe milionária como a do Palmeiras, com uma estratégia montada, mas dentro dessa estratégia já o Renato, que absorveu isso porque é daqui, se criou aqui e conhece o Grêmio como poucos, talvez só o Luiz Felipe Scolari que conheça o Grêmio um pouquinho melhor ou da mesma forma, mas por isso mesmo que o Filipão deve ter comentado isso. O espírito copeiro, a forma aguerrida e juntando a técnica como o Grêmio tem jogado, e por isso que se diz, e sem falsa modéstia, que é o futebol mais bonito do Brasil, e é de verdade. Ontem se provou isso, porque mesmo no começo do jogo, nós perdendo de 1-0, a equipe continuou tocando a bola e continuou dominando e empurrando o Palmeiras para cima. Mesmo assim, quando nós revertemos o placar, o Grêmio recua e larga a bola para o Palmeiras. Inverteu-se um modo de jogar dentro da partida com os mesmos atletas. Então, isso é versatilidade, é inteligência, é treinamento, é capacitação e é maturidade da equipe. O Daniel Saldanha está dizendo aqui, eu quero Grenal na Libertadores. Na Copa do Brasil é Atlético Paranaense versus Inter. Deve ser Colorado. Mas eu acho que, eu vou ser sincero, viu, Daniel? Eu acho que nem os atleticanos apostam na classificação da Atlético. As finais estão definidas. Vai ser Grêmio e Boca na Libertadores e Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Boca e Grêmio e Cruzeiro. Já passou pelo River, tá tudo certo. O Boca também. O Boca hoje está melhor que o River. E acredito que o Boca vai dar o troco no River, que deve estar engasgado na goela. Aliás, como está na nossa goela também, a do ano passado, né? A roubalheira do ano passado. Julinho, você estava engatilhado aí para falar. Já vou pedir também para você falar se tem, no jogo de hoje, qual que é o teu palpite, por onde que o Inter, na sua opinião, tem que investir para ganhar esse jogo, até para eu poder te liberar, Julinho. Eu acho, eu não quero falar placar, como eu falei em relação aos 2 jogos, eu torço muito que a dupla vá bem e passe. Tenho muitos amigos no Grêmio, no Inter, e é assim que eu quero me manter. Eu volto a falar, acho que a grande força do jogo de hoje é a maturidade de alguns jogadores. O jogo é muito pesado.
quando tu perde o Arão, que nós estávamos falando, por exemplo, a vinda do Cuéllar é muito positiva para o Flamengo. Porque se ele não tivesse o Cuéllar e o Arão, seria muito ruim. Seria Pires da Mota e Gerson. Seria muito ruim. O próprio Gerson não tem... é um jogador leve, um jogador com marcação sem imposição. E acho que a maturidade de alguns jogadores que o Inter tem, né? Eu trabalhei com o Patrick no Goiás, trabalhei com o Edenilson, o D'Alessandro, o Sobis, o Guerreiro eu não trabalhei, mas a gente vê, são jogadores que têm condições de efetivamente buscar o resultado, e eu acredito que tem que ser uma busca com cautela, com entendimento, e isso o Odair com certeza deve estar prevendo, né? E vai ser um grande jogo, como foi o jogo de ontem, jogo para parar o nosso estado, como parou ontem, hoje para de novo para ver o outro lado. Julinho, obrigado por participar aqui conosco e apareça mais vezes. Eu só queria deixar um recado para os telespectadores, né? Amanhã vai ter, quinta-feira à noite, vai ter lá no Teresópolis Tênis Clubes um evento beneficente, né? Da Seleção Gaúcha de Masters contra a velha guarda do futsal. Eu fui muito tempo da minha vida atleta de futsal e vou estar lá com a turma lá, às 8 horas tem um jogo dos jogadores, ex-jogadores, né? Abaixo de 50 anos e às 9 acima. Vai estar lá Cocão, Paulette, Choco, uma série de jogadores aí que foram grandes jogadores da quadra. E um abraço às duas torcidas, Grêmio e Inter, que vão forte aí para esse final de ano. É lá no Teresópolis e o ingresso é o valor que a pessoa quiser colaborar. É para uma causa envolvendo, para promover a peça teatral de um grupo de atores autistas no Teatro São Pedro. Isso, de uma entidade, né, que trabalha com autistas e outras né, deficiências e vai ser para eles o jogo muito legal. O Kiko Balestrin teve ontem aqui divulgando esse jogo também. É importante o Julinho reforçar esse convite e que eu reforce a informação que nós trouxemos ontem. O valor do ingresso é o que você quiser colaborar. O doutor Elvio, que está com muito, pode colaborar lá com 50, 100. Eu que já estou com pouco, sabe como é que é? Final de mês, está chegando. O cara chega lá com R$5, R$10. O que importa é você comparecer e colaborar. R$1. R$1, se for o caso. Tá valendo. Faz a diferença, porque juntando no bolo... Isso aí. E lamentar mais uma vez, o REC lamentou ontem e eu me associo a ele, que o Colégio Rosário não aceitou ser parceiro nessa empreitada e quis cobrar o aluguel da quadra. É lamentável, porque o Rosário tem a história do futsal de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, passa muito pelas quadras do Rosário, mas nesse momento faltou sensibilidade, ou faltou chegar na pessoa certa, enfim, para apoiar essa causa. Já voltamos. Oito horas, 7 minutos, de volta com o nosso Cadeira Cativa, com o Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio, com o Dr. Elvio Henrique, integrante do movimento Grêmio Democrático. E eu quero saber do Vladimir Chieli, daqui a pouquinho, como é que foi o desenrolar da reunião lá em Brasília. O presidente Bolsonaro ia participar, o Onyx Lorenzoni ia participar também. De última hora tiveram outro compromisso, não foram. Estavam cuidando lá das queimadas da Amazônia e tal. Os caras estão fazendo besteira. Participou. Oi? O Onyx participou. O Onyx participou de parte do encontro, participou, né? Da parte final. Da parte final do encontro. O presidente Bolsonaro é que não conseguiu nem na parte final estar presente. E, enfim, tem o rolo da Caixa, vai liberar, não vai liberar, porque a Caixa tem parte da Caragones, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Breno do Banrisul está na bronca, acho que é com o Chieli, porque o Chieli é irreverente, mas ele diz o seguinte, bota uma peruca pra ir na arena que aí fica bom, que aí tu aparece, não sei. Ele deve estar bravo contigo. Cada um tem opinião, né? Aí tem um aqui, vamos ver. O Jorge César tá dizendo, Maurício, diz pra esse senhor gremista aí que o Grêmio copeiro dele nunca eliminou o Inter em um mata-mata. Vi de Copa do Brasil, Brasileira e Sul-Americana. Talvez porque o Inter não tenha chegado no final da mata-mata. Bom, aí é a posição e a réplica, não tem tréplica nem nada. Vamos ver mais um aqui. Boa noite, Maurício e convidados. Bom, era uma pergunta para o Julinho, do Mauro
de Alvorada, sobre o confronto do São José. O Julinho vai vir mais vezes aqui para a gente poder abordar esses assuntos. O Alvonei de São Léo, dando parabéns pelo programa, sempre assiste, diz saudações tricolores. Nesses dias que antecederam o segundo jogo do Grêmio com o Palmeiras, vinham com muita raiva da imprensa, de um modo geral, levantando que o Palmeiras era o melhor elenco do Brasil, esqueceram que o futebol se decide dentro de campo. O Imortal mostrou a raça e tradição copeira do Grêmio. E agora, quem é melhor? Hoje eu sou gaúcho acima de tudo. Vamos lá, gauchada. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Uma coisa eu concordo contigo, viu, Alvonei? Eu quero muito que nós tenhamos Grenal também na Libertadores, porque imagina o Galvão Bueno ter que vir 4 semanas a Porto Alegre, 2 para transmitir a final da Copa do Brasil e 2 para transmitir Grenais de semifinal da Libertadores. A gente vai... Dessa vez a gente vai acabar não só com o planeta, vai acabar com a Via Láctea. Não só o Galvão, mas o Brasil todo, né? Vai se virar para Porto Alegre, vai faltar hotel, enfim. Se isso acontecer, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos, vai ser muito bom, né? Não tem dúvida disso aí. O Betinho já quer, o Betinho gosta de, ele quer a caveira do Odair, não entendo, Betinho, calma Betinho, ele está dizendo aqui, ó, se o Flamengo fizer a festa no Beira-Rio, o Odair pode fazer as malas, mas calma, tem ainda a Copa do Brasil. O Michael de Charqueadas, Grêmio do Renato não tem medo de jogar fora, isso é um ponto positivo dele, pois muitos tabus após a sua chegada foram quebrados, e o perfil do clube é copeiro, tá certo, recado do Maicon. E aí se poderia acrescentar que muitos treinadores dizem que sempre jogam igual, né? Muitos só dizem, porque na prática não fazem isso, né? E o Grêmio realmente é propositivo, tanto em casa como fora. E algumas vezes, né? Aí, aproveitando a questão do resultado, pode entregar a bola para o adversário, mas normalmente joga da mesma forma. E foi assim contra o Atlético aqui, né? Entregou a bola. Entregou a bola e deixou o Atlético se enroscar com ela sozinho. O único jogo que não deu certo que o Grêmio tentou entregar a bola foi contra o River. Não, aí não foi o problema da entrega da bola, foi o problema da entrega da arbitragem, é diferente do VAR. Aí são dois fatores que acho que é o raio aquele que cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Porque teve um gol de mão, né, que ninguém viu, um gol que não deveria ter sido validado. Né? E depois tem a questão do pênalti, daquela forma, do braço aberto, que é uma coisa mais ao acaso, né? Do que qualquer outra coisa. E o fator pressão, mas isso é outra coisa. O Antônio de Eldorado do Sul está falando que ontem teve porco com tempero de cebolinha, é uma das brincadeiras que teve nas redes sociais. Regado a vinho do Filipão, né? Do Gringão. Regado a vinho do Gringo. E hoje os colorados, para a gente não citar só o lado do Grêmio, os colorados fizeram a corrente do Andrezinho, né? Eles compartilhavam a foto do Andrezinho, porque 10 anos atrás o Inter superou o Flamengo em um mata-mata, com um gol de falta do Andrezinho no final, e aí os colorados estavam brincando, que se não passasse para 10 colorados a tal da corrente do Andrezinho, o Inter ia ser eliminado. Que se passasse, o Inter ia passar. Vamos ver se o pessoal passou mais ou se esqueceram de passar essa corrente do Andrezinho. Olha aqui, ó, o André Bressani, de São Leopoldo. Boa noite, Maurício. Foi o melhor jogo do Grêmio ontem, considerando o quesito estratégia? É uma pergunta que ele está fazendo, que nós vamos responder depois do intervalo. Já voltamos. Oito e 14, vou convidar vocês para relaxarem, como faz o Dr. Elvio, como faz o Vladimir Chieli, depois de momentos tensos como são os jogos, no paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada.
Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. 8h15 você pode fazer como o Dr. Elvio, ele mesmo confirmou aqui enquanto estava rodando o Merchan. Você pode ligar para o Laíri, deve ligar para o Laíri, e aí tem aquela coisa, né? Fecha o negócio agora em agosto, início de setembro, já consegue aproveitar no verão. Garanta o seu lugar no paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. A pergunta do André Bressani: vocês acham que ontem foi o melhor jogo do Grêmio no quesito estratégia? Kelly. Eu estava comentando aqui no intervalo, o Grêmio, ele monta a sua estratégia, inclusive a estratégia para o Campeonato Brasileiro, com os titulares ou com as reservas, de acordo com a necessidade que se impõe no momento. Então agora nós estamos afunilando, estamos chegando na reta final, nas partidas efetivamente decisivas, e é agora, neste momento, que nós vamos perceber com mais nitidez, como percebemos ontem, a posição do Grêmio em relação a determinados jogos, a determinadas partidas. Como o Grêmio reage a esse tipo de competição, a esse tipo de partida. Então é um momento em que o Grêmio vai crescendo e vai, conforme o afunilamento, vai conseguindo avançar cada vez mais, tanto na estratégia como no desempenho dentro de campo. Ontem o Grêmio, até comentamos antes, ele conseguiu 2 estratégias completamente diferentes na mesma partida. A primeira, propositiva, empurrando no começo do jogo o Palmeiras para cima, embora, claro, com problemas de penetração, como nós tivemos aqui no jogo da Arena, né? Se criou uma muralha na frente ali da área do Palmeiras, difícil de penetrar, então o Grêmio circulou bastante, mas com posse de bola, tentou algumas infiltrações, com uns passes muito interessantes e mágicos ali do Jean-Pierre, mas não conseguia penetrar, e depois que conseguiu furar o bloqueio e fazer os 2 gols, ele muda, inverte a posse de bola e joga ela para o Palmeiras. E isso significa o quê? Não é simplesmente uma atitude adotada no meio do jogo sem planejamento. Isso tem treinamento, isso tem, como eu disse antes, inteligência, isso tem preparo. E aí está o dedo do treinador, da comissão técnica. É aí que a gente vê como o time se comporta. E a tendência natural agora é o crescimento, é uma evolução. Nós vamos chegar na final na ponta dos cascos. Eu vou passar para o Dr. Elvio já para ele responder sobre isso, mas o Inter chegou há pouco no Beira-Rio e a assessoria do Inter costuma fazer fotos e divulgar fotos da chegada dos jogadores. E essas fotos costumam trazer pistas da equipe que encara o adversário. Na primeira foto, de cara, quem aparece com o uniforme, inclusive, diferente dos demais, porque os outros estão de agasalho e ele está só de camiseta, Rafael Sobis. Na segunda, Paulo Guerreiro e D'Alessandro, e na terceira, o Rodrigo Moledo em destaque. Então, se isso for um indício, o Sobis pode começar a partida. Depois do intervalo, o Dr. Elvio responde. Já voltamos. e 20, só corrigir aqui o nome do telespectador, é André Bresciani, de São Leopoldo, que tinha... Senão vão achar que é Bressan. Não tem nada a ver com o Bressan. O Marcos Didra, do Leopoldina, está dizendo: jamais torcerei para o Inter, mesmo que a vitória deles me dê o título ou me livre do rebaixamento. É forte, não quer torcer mesmo. Diz outro aqui, o Antônio de Eldorado: sou gremista e quero Grenal na final da Copa do Brasil. Na Libertadores, na Libertadores só para deixar cariocas e paulistas com inveja, para se dobrarem aos gaúchos. Então, tem alguns que dos argentinos, que dá um gostinho melhor ganhar dos argentinos, né? E temos que vingar aquela de 2007, Grêmio e Boca. O Márcio de Taquari também falando: os jornais lá de cima só falavam em Palmeiras e agora vão ter que engolir os gaúchos. É a opinião do espectador. Tem um espectador aqui que está falando que, deixa eu ver, o Oscar Colorado de Porto Alegre está dizendo que vai amanhã no jogo beneficente, que o Julinho citou, que ontem o Kiko Balestrin divulgou também aqui, de ex-craques do futsal, lá no Teresópolis.
O jogo começa às 8 da noite para os que têm abaixo de 50 anos e os sub-60, vamos dizer assim, para não falar os acima de 50. Eu estou acima dos 50 e não fui convidado para esse jogo. Mas está convidado a comparecer. Não. Mas já comparece, pra jogar, né? Já chega fardado lá. Pois é. Aí ele está dizendo que vai ser 3-0 pro Inter hoje. Tem um aqui, deixa eu pegar um colorado, que esse aqui eu sei que tá empolgado. O Miro, de Livramento, diz que vai atropelar o Grêmio 4-0 e depois diz que vão surrar os jogadores do Renato. Não vou usar o termo que ele usou, porque eu achei quando o nosso ministro usou o termo, eu achei ofensivo, não vou usar num programa de futebol. Diz o Newton de Gravataí, quero o Grenal para terminar de sepultar o Inter. Tem muito gremista que está dizendo que vai torcer pelo Inter hoje, hein, doutor Elvio? O senhor não respondeu se vai torcer ou não. Não, já respondia, já dei a conjectura dos adversários das duas competições. Mas respondendo à pergunta do Bresciani ali, é lógico que a questão da estratégia ela é fundamental, né? E sem dúvida foi o jogo mais importante até agora, nesse ano, para o Grêmio. E o Renato pensou muito corretamente na estratégia e conseguiu lograr êxito. Assim como hoje, para fazer uma analogia e um comparativo, né? A gente discutia aqui o que é mais fácil fazer, os 2-0 ou 4-1, né? Ou 2-0 para 3-0, enfim, é uma questão de estratégia, né? O treinador pode colocar o time mais cautelosamente para tentar um gol e depois, mais no final do jogo, um segundo para ir para pênalti, né? Ou pode já tirar o time mais para frente para buscar, né, o 3-0 com o risco, né, de se abrir, né, e tomar um gol, né? Então a questão da estratégia ela é fundamental, né, para se conseguir os resultados, né? O Grêmio tem pensado muito bem nessa questão de estratégia. Não é a primeira vez que teve que buscar um resultado fora. E é muito bom, né, quando o time atinge uma maturidade tal que consegue ter um desempenho fora de casa, desempenho que alcance, né, os resultados pretendidos, porque não é fácil, né? Jogar fora de casa é uma situação muito complicada, com todas as adversidades e agora, a partir de agora, não tem mais time médio, né? São todos times de primeira grandeza. Eu já vou passar para o Kelly. Eu não esqueci a questão da arena, que você tem que nos falar da reunião lá, certamente super produtiva com o pessoal da Caixa, mas o doutor Elvio falava em estratégia. E a estratégia para quem quer economizar é passar na Sanar Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você na aquisição dos seus produtos. Na Sanar Farmácias, repito, onde tem saúde, tem Sanar. Só Portas, conheça o lançamento do kit porta pronta, um kit completo, não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, pronta para instalar. O kit porta pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura é um item opcional. Venha conhecer esse novo lançamento no showroom da Só Portas. 2 endereços. Porto Alegre, na Protásio Alves 2103 ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações, está aí na tela o WhatsApp em Porto Alegre 995291926 ou em Gravataí 982623658. Para você, amigo construtor, temos desconto especial. Construindo ou reformando, já sabe, é Só Portas a pedida. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas, acompanha a galeta ao primo canto, costela suína e calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello no almoço de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook, procure por Galeteria Piatto Bello e no Instagram, Galeteria Piatto com 2 T's. TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. A TBK Serviços tem todas as soluções para a sua obra: limpeza e preparo de terrenos, parte hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura e gesso. TBK Serviços idealiza, projeta e realiza sua obra por completo.
Telefone está na tela, o WhatsApp 983196410 ou 3207-7976. Siga no Instagram, está na tela também, TBK Serviços sem o cedilha. E se você quer comprar materiais de construção, já sabe, é ali na FAC Materiais de Construção, fala com a turma do seu Wilson. Lá você tem a sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, o site é fac.com.br. Por falar em obras e a obra do entorno da arena, como é que está essa situação e o quanto isso emperra ou não na aquisição em definitivo da gestão do estádio, Chieli? Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião participou o ministro Onico Lorenzoni, presidente da Caixa, 2 vice-presidentes, 2 diretores, toda a área jurídica da Caixa Econômica, mas o nosso presidente Romildo Bolzan tive a oportunidade de acompanhar, e também o Adão Paiani, da Casa Civil da Presidência da República, no sentido de nós encontrarmos alternativas que possa viabilizar a homologação por parte do Conselho Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um recurso financeiro que foi empregado na questão imobiliária, um fundo imobiliário que construiu aquelas áreas ali do lado da arena, mas que agora, a partir de agora, nós vamos ter que construir com a Caixa aquilo que foi construído aqui com o Ministério Público e Poder Judiciário. Obrigado, Chieli. Inter confirmado com Sobis no ataque. Boa noite.